um trecho bastante conhecido da carta de 1 Pedro, e que os irmãos devem lembrar, é um trecho que mostra para nós os componentes da identidade cristã, quem o crente é. Então Pedro quer lembrar os crentes de quem eles são, para que os crentes possam enfrentar os desafios que eles estavam passando ali, que envolvia a zombaria, a perseguição, toda aquela questão social que os crentes estavam passando por serem crentes. E aí Pedro encoraja os crentes a se manterem firmes, orienta os crentes a se manterem firmes, com base na identidade deles. Olha, não se sintam desprezados, não se sintam como que abandonados, pessoas que são para Deus sem nenhum valor. Não, Deus deu grandes privilégios para vocês. Então, diante do mundo hostil, vocês têm que se comportar com coragem, com firmeza. E aí, nos versículos 4 a 10, ele desenha esse perfil de quem é o crente. Então, a gente tem visto os componentes da identidade cristã. E dos versículos 4 a 8, o primeiro componente que a gente tem visto é que o crente é parte de uma construção divina. Então, os versículos 4 a 8 correspondem aí ao maior bloco do nosso trecho. E depois do 9 e 10, Pedro fala várias características, uma seguida da outra. Então é mais concentrado por versículo quadrado, né? Ele coloca ali mais concentradinho, mas aqui ele gasta mais tempo falando dessa primeira identidade. Então essa primeira identidade, o crente faz parte de uma construção divina, e a gente nomeou esse ponto dessa maneira, porque Pedro usa aqui as figuras da construção civil. Ele fala aqui do fundamento, ele fala aqui das pedras, são ideias da construção civil, tá bom? Então vamos ler o trecho, eu vou lendo e já explicando aquilo que lembrando aquilo que eu tenho explicado, tá bom? E aí a gente termina a leitura toda e volta onde a gente parou, que eu tenho marcado aqui. Então vamos lá. Chegando-nos para ele, a pedra que vive, eu vou lembrar que pedra viva é fundamento, e vive porque ele ressuscitou. Ele dá vida, ele compartilha a vida, certo? Ele tem vida e ele dá vida. A pedra, a base do fundamento de toda a construção, que é viva. Rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus é eleita e preciosa. A rejeição de Jesus se manifestou, o auge disso, o ápice disso foi a sua morte. Os homens rejeitaram tanto a Cristo ao ponto de matá-lo. Mas o que os homens desprezaram, Deus escolheu e via o valor imensurável daquilo, algo eleito e precioso. Era a mesma experiência que os crentes estavam passando. É isso que Pedro quer imprimir na mente dos leitores. Assim como aconteceu com Jesus, acontece com vocês também. Assim como Jesus foi desprezado pelos homens, vocês têm sido desprezados também. Mas assim como Jesus foi eleito e era visto por Deus como uma pedra preciosa, vocês também fazem parte disso, certo? Também vós mesmos, olha lá, como pedras se vivem, nós somos os tijolinhos dessa construção, né? Sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo. Casa espiritual aqui é uma referência ao quê? Sobre o que Pedro está falando aqui, quando ele fala de casa espiritual. Como o templo que a gente Isso, é que casa espiritual, ele está falando do templo. Ele está falando que nós estamos sendo construídos uma casa espiritual. Casa espiritual é um templo, mas não é um templo de pedra de verdade. É uma casa espiritual, onde o Espírito habita. Não é um templo de tijolo desse jeito. É um templo onde nós somos as pedras. Que templo é esse? Nós aprendemos. É a igreja, num sentido coletivo, é a união, é a reunião dos crentes ali, colocados nesse grupo santo aí que Deus separou, que compõe esse templo onde o Espírito Santo habita, por isso que é uma casa espiritual, mas a nível individual, o Espírito Santo habita em nós. Então aqui, Pedro está pensando num sentido coletivo. Ele está pensando, vocês estão sendo tijolo por tijolo, colocados ali em cima do fundamento, e Deus está construindo um novo templo. Não um templo como o de Jerusalém, que já não tem mais propósito, já passou, mas agora um templo espiritual. Que templo espiritual é esse? A igreja, os crentes. Mas no Novo Testamento nós vimos que o indivíduo também é chamado de templo. Aí é o nosso corpo, certo? Mas é uma outra dimensão que Pedro não está explorando tanto aqui. O que ele está explorando aqui é mais a questão coletiva mesmo, certo?
E ele fala que nessa casa espiritual, nós também somos sacerdotes. Pedro vai desenvolver um pouco mais sobre isso mais para frente, quando ele fala que nós somos um sacerdócio real. Ele fala isso no versículo 9. Sacerdócio real é porque nós fazemos parte de um grupo de sacerdotes, todos os crentes, e esses sacerdotes, eles servem ao rei, servem no reino e de algum modo compartilham dessa realeza. Mas isso é um spoiler, a gente vai ver isso mais para frente, quando chegar lá no versículo 9. Em todo caso, ele está falando aqui, olha, existe um templo, e nesse templo precisa de sacerdote. Quem são os sacerdotes? Vocês. Então a gente é pedra e sacerdote, ok? A gente é pedra e sacerdote. E nós somos sacerdotes santos porque nós fomos separados do mundo para servir a Deus. Inclusive, quando eu falou disso na semana passada, a gente lembrou que Pedro dá aqui o fundamento daquilo que ficou conhecido na Reforma Protestante como o sacerdócio universal de todos os santos. Porque na época da Reforma Protestante, até hoje, na verdade, dentro do romanismo, existem ali as elites, né? O clero. Ele é um intermediário entre Deus e os homens. Então os homens precisam de algum tipo, uma classe sacerdotal, né? O padre, o clérigo, o cardeal, sei lá, o papa, né? Então precisa de um intermediário. A Reforma Protestante falou, para com isso. Isso não tem nada a ver. Todos os crentes são sacerdotes. Não é só quem é líder da igreja ou quem é pastor da igreja. Não é só isso. Todos são sacerdotes, é o sacerdócio universal de todos os crentes. É por isso que a oração do pastor não é mais poderosa, é por isso que o grupo de música aqui não tem uma unção especial, todo mundo serve a Deus, é um sacerdócio universal, todo mundo tem acesso a Deus. Por quê? Todo mundo é tijolo, todo mundo é sacerdote. Então, isso que significaria o sacerdócio santo, ok? Nós somos separados do mundo para servir a Deus, e isso mostra a posição privilegiada dos crentes, né? Temos acesso a Deus para servi-lo. E aí a gente parou aí e a gente tem que continuar agora, daqui para frente. Mas eu vou ler o texto todo, tá bom? Para a gente ter a figura geral, o quadro geral em mente, depois eu volto para esse ponto. Então nós somos edificados casa espiritual para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura. Eis se põe em Sião uma pedra angular de eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Então esse é o trecho todo. E aí nos versículos 9 e 10, a gente tem outros privilégios. Mas até o 8 é o privilégio que a gente está estudando. O crente faz parte de uma construção divina. Fundamento a Jesus, essa pedra viva, e nós somos os tijolos, as pedrinhas vivas que compõem esse templo. E somos também os sacerdotes. Agora é assim, se tem um templo e tem sacerdote, o que falta? Sacrifício. E aí Pedro fala, não por isso. Vocês são o templo, vocês são os sacerdotes, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais. Tá? O que é um sacrifício espiritual? É um sacrifício imaginário, não é? Você fecha os olhos, imagina ali o bezerrinho cortando assim, você limpa assim o sangue espiritual imaginário da sua mão, lava a mão em água imaginária. Isso que é sacrifício espiritual? É uma coisa imaginária, uma coisa etérea, uma coisa que você não pega, isso? Não é um sacrifício de mentirinha, né? Não é um sacrifício reborn, né? Agora tem bebê reborn, não é um sacrifício reborn, pegar um animal de mentirinha, não é isso, né? Mas Pedro aqui também já nos deu indícios de que o templo já não tinha mais relevância
para os crentes, porque nós agora éramos o templo. Então, ele está usando a linguagem do templo, sacerdote, sacrifício, mas ele não está falando de matar animal de verdade lá. Ele não está falando de pegar o bezerrinho, pegar o cordeirinho, levar lá e matar, porque isso era algo da antiga aliança. Tanto que ele fala que agora o sacrifício é espiritual, não é mais como era antes. E o que quer dizer um sacrifício espiritual, então? Se vocês se lembrarem, eu comentei na semana passada que quando a Bíblia fala de algo espiritual, é algo que diz respeito à ação do Espírito Santo. Certo? Então, olha só, nós somos uma casa espiritual. Por quê? Nós somos uma casa espiritual. Somos morada do Espírito Santo. Nós somos sacerdotes santos, separados. Né? E nós somos, meu Deus, não. Eu misturei sacrifício com somos. Nós somos, nós somos também, nós oferecemos também sacrifícios espirituais, ou seja, sacrifícios que são feitos por meio do que o Espírito Santo faz em nós. A atuação do Espírito Santo em nós nos leva a oferecer sacrifícios a Deus. Seria renúncias da nossa vida ou não, mãe? Eu acho que a figura de sacrifício, ela sempre traz embutida a ideia de custo. Sempre. O ofertante no Antigo Testamento, ele tinha que pegar o melhor animalzinho dele, ele tinha que pegar as ofertas que ele demandou para lá, as ofertas até de, não só de animais, mas outras coisas que ele tinha que levar, de vegetais e tudo mais. Ele pegava essas ofertas, isso tinha um custo para ele. Tanto que a palavra sacrifício tem uma ideia de alguém está morrendo. Então tem uma ideia de custo embutida. Né? Mas eu acho que Pedro não está pensando aqui na renúncia. Acho que toda vez que a gente vê sacrifício, tem uma ideia de custo. Mas acho que Pedro não está pensando em renúncia. Quando ele fala de sacrifício espiritual, então, ele está falando que nós temos que ofertar algo a Deus, e essa oferta que nós fazemos é o Espírito Santo que produz em nós. O Espírito Santo age em nós para que nós ofertemos algo a Deus. O que nós ofertamos a Deus? Pedro não fala aqui. Olha, ele só fala sacrifícios espirituais, mas ele não fala que oferta é essa. Ele não fala o que nós colocamos no altar de Deus. Ele não fala. Ele não menciona isso. Se os irmãos olharem o versículo 9, os irmãos vão ver que lá, quando ele fala sobre o sacerdócio real, ali, vós, pois, vais sacerdote, sacerdócio real, nação santa, povo de procurar a espírito de Deus, depois disso, ele mostra o nosso propósito de vida. Como crentes que têm esses privilégios, nós temos um objetivo. Nós temos que fazer algo. O quê? Proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, pode ser que, de modo geral, Pedro esteja pensando nessas ofertas como essa proclamação. Nós temos que proclamar as virtudes de Deus, e isso é uma oferta a nós. Nós falamos de quem é, nós falamos sobre Deus, sobre quem Deus é para os outros, e isso é uma oferta. Está próximo, faz sentido ali, está conectado ali com a ideia do texto. Aí, isso teria um propósito evangelístico, então, né? É anunciar para os outros quem Deus é, o que Ele fez em nossa vida. E isso renderia glória a Deus. Isso é uma oferta a Deus. Mas isso não parece ser a única coisa que Pedro está pensando quando ele fala em sacrifício espiritual, porque parece que ele é geral mesmo. Ele fala de modo geral, ele especifica isso. O que a gente deve fazer nesses casos é ver se existem outras partes do Novo Testamento em que nós temos exemplos do que é o sacrifício espiritual. Porque o Novo Testamento fala de sacrifício espiritual. Uma oferta que nós damos a Deus, movidos, capacitados, dirigidos pelo Espírito Santo. O Novo Testamento tem alguns textos em que fala de sacrifício espiritual também. Pega essa linguagem da oferta do Antigo Testamento e fala, olha, agora vocês fazem ofertas espirituais. Não mais ofertas como as ofertas dos animais. Não é mais esse tipo de sacrifício. Agora é um outro sacrifício de uma outra natureza. E a Bíblia dá alguns exemplos para nós. Então, se aqui Pedro parece ser geral, não muito específico, quando a gente olha para outros textos do Novo Testamento, a gente tem algumas ideias do que seria isso. Então vamos ver essas perspectivas aí, vamos ver esses exemplos, para que a gente possa entender
é o que Pedro está falando aqui, né? Olha o que diz, por exemplo, Romanos 12:1. Esse é um texto famoso também. Olha o que diz Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus. Paulo acabou de mostrar todo o plano da salvação, todas as etapas da salvação, toda a engenharia da salvação. E ele falou, irmãos, diante disto, eu rogo, faço uma súplica para que vocês vivam de determinado modo. É a mudança da carta. Ele apresentou como a salvação chegou até as pessoas ali, toda a condenação do homem, a salvação que Jesus oferece, a eleição. E agora, diante disso, ele fala, diante disso que Deus fez, dessa misericórdia que Deus demonstrou, dessa graça, do seu amor, vocês têm que viver de determinada maneira. Então ele está mudando agora de um indicativo para um imperativo, como eles deveriam viver. Então, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo sacrifício vivo. Paulo está falando para você se lançar na fogueira, é isso? Sacrifício vivo. Não é isso que o Paulo está falando. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aqui, inclusive, aquela palavrinha ali, racional, não sei se os irmãos vão lembrar, nós já estudamos em Pedro. É a palavrinha que também é traduzida por espiritual. Por que racional e espiritual? Porque era algo relacionado à palavra. Lembra? Era algo relacionado à palavra. Então, ok, a gente já passou por isso daí. Mas o que é um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus? Bom, Paulo, assim como Pedro, mas Paulo aqui de modo mais claro, ele está falando para nós que nós não adoramos a Deus mais com animais mortos no templo, certo? Tanto que agora o sacrifício é vivo, não é mais morto. Agora é um sacrifício vivo. E nós não adoramos mais com o corpo do animal, nós não colocamos mais o animalzinho lá, agora nós colocamos o nosso próprio corpo. Mas o que ele quer dizer com apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável? Paulo está dizendo aqui que todo o nosso ser agora, tudo que nós somos, quem nós somos, as nossas ações, os nossos pensamentos, os nossos interesses, as nossas palavras, tudo que nós fazemos com o nosso corpo, ou seja, toda a nossa vida, tem que ser uma vida entregue no altar de Deus. Tudo que nós fazemos agora é um ato de adoração, tudo. Não é mais só levar o animalzinho lá e sacrificar, não. Agora eu mesmo ponho a minha vida no altar. O que eu penso, o que eu falo, onde eu vou, tudo. Tudo é um ato de adoração a Deus agora. Né? A nossa própria vida é entregue de modo integral ao Senhor. Se os irmãos olharem, dá uma pausinha aí, Eva, deixa aí o Romanos 12 engatilhado. Dá uma olhadinha em 2 Timóteo 4, 2 Timóteo 4, 6. Olha só como Paulo tinha muito clara essa ideia de oferecer-se a si mesmo como sacrifício, como oferta. Olha só. 2 Timóteo 4, 6. É o final da vida de Paulo, é o finalzinho da vida de Paulo. E olha só que ele fala, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Libação aqui é uma oferta líquida, derramada. Ele via a vida dele, a existência dele, as ações dele, tudo que ele fazia como uma oferta, que deveria ser derramada até a última gota. Então, Paulo fala, olha, tudo que eu faço, a minha vida, o meu pensamento, tudo está entregue a Deus como uma oferta, que é derramada até a última gota, ou seja, até eu morrer. Agora volta então para Romanos 12. Então, essa entrega integral do nosso ser. E esse sacrifício, que é a nossa vida posta no altar, é um sacrifício vivo, porque contrasta com os animais mortos e engloba as nossas ações diárias, que agora nós recebemos uma nova vida. Nós temos agora uma nova vida. Nós ganhamos vida, nós nascemos de novo. E agora tudo que nós fazemos no nosso dia a dia, na dinâmica da nossa vida, é colocado no altar. Por isso é um sacrifício vivo. É um sacrifício santo, porque quem atua em nós? O Espírito Santo atua em nós. É um sacrifício santo, porque o Espírito Santo atua na nossa vida. E é um sacrifício agradável a Deus, por quê? Santo e agradável a Deus. Por que agradável a Deus?
que quer dizer um sacrifício agradável a Deus? O que é um sacrifício de coração quebrantado? Tem a ver com a nossa disposição, mas Algo que pode ser aceito. é algo que está dentro dos parâmetros de Deus. É algo que não é irregular. Não é uma coisa que Deus não pediu, não é uma coisa que Deus não se agrada, não é uma coisa que Deus não quer. É algo que está dentro dos parâmetros dele. É algo que é dedicado ao Senhor, está dentro dos parâmetros dele. O sacrifício podia ser de qualquer jeito? Tem aqui um animal aqui meio roxo, aqui tem um animal aqui meio capenga, vou colocar esse animal lá para sacrificar. Podia ser assim? Não podia. O sacrifício tinha que ser nos termos que Deus tinha estabelecido, para que fosse agradável a ele. E agora a nossa vida toda é enquadrada nesses parâmetros, para que a nossa vida agrade a ele. Então é santo porque o Espírito Santo produz isso em nós. É agradável a ele porque está dentro dos parâmetros dele e é dedicado a ele. E é vivo porque envolve toda a nossa vida. Certo? Diga, Pen. Quando Caim ofereceu o sacrifício de frutas, o senhor acha que deu o que ele tinha de melhor, mesmo não sendo parâmetro de Deus? Por isso que ele veio aí, Walter, porque ele não quis pedal do irmão, porque não era com isso que ele trabalhava. Então ele fala, eu vou oferecer o melhor do que eu tenho com o que eu trabalho. E não entendeu que essa não era o parâmetro de Deus. Eu acho que o problema de Caim não foi necessariamente com o tipo da oferta, se era cargo, se era o que ele trabalhava ali, mas foi a disposição dele. Foi a disposição dele. Ele não se dedicou àquilo, ele não deu valor àquilo, ele não se interessou por aquilo. Então, acho que esse foi o problema. Tem gente que fala, não, o problema foi porque ele trouxe vegetais e não trouxe animais, né? Mas não parece que isso é o que depois Hebreus fala sobre a oferta de Caim. Por isso que é Hebreus que fala sobre a oferta de Caim. Então, eu lembro qual capítulo exatamente, mas menciona a disposição dele, que não foi aceita. Então, eu acho que esse é o motivo principal. Qual é o texto de Hebreus que fala sobre isso? Vamos ver se a gente acha, Pastor. Oi. Mas vai e eles, olha aqui, trouxe do produto que o senhor trabalhou, outro trouxe das premissas. E daí eu só assim, se procederes bem, certamente Isso. Então, mas esse proceder diz bem, lá em Hebreus 11, a gente vê assim, olha só. Hebreus 11:4. Olha só. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Então, a oferta qual é, por favor, Hebreus 11:4. Eu falei o versículo 1. Hebreus 11:4. Olha aí. Aqui, a oferta de Abel foi aceita porque foi feita pela fé. Enquanto que o sacrifício de Caim, não. Mas ele tem um outro texto que eu não me lembro exatamente, que ainda dá mais detalhe adicional. Não me lembro agora qual é. essa questão das primícias, porque eu trouxe um produto. O outro, as primícias. Me parece que as primícias... Pode ser. Talvez seja o refúgio, né? Meio que sobrou. Acho que pode ser isso que está na minha mente mesmo. Acho que essa é a ideia. Ele não deu valor para isso. Ele colocou isso como algo desprezível, né? E aqui Hebreus menciona que Abel tinha essa questão relacional com Deus, algo que parece que Caim não tinha. Então, colocando os dois lado a lado, a gente vê que não é a natureza do negócio, era vegetais ou animal, mas era realmente a disposição do coração. Mas que é isso mesmo, obrigado. Isso que você falou está aí no texto de Gênesis mesmo, né? Sim, Vivias. No mês passa uma condenação da igreja perto da moeda. Ao single player, que era uma coisa pequena, mas tinha como pega, né? Assim, batia para ter durante os papéis de isso. Diz respeito mais ao ofertante, nesse caso, do que à oferta em si. Isso, exatamente. Então, acho que essa seria a relação, Tânia, tá bom? Legal. Outro texto que fala sobre sacrifício espiritual é Hebreus 13. Olha só, Hebreus 13, 15 e 16.
Oi. Diz diferenciar o sacrifício livre de sacrifício louvor. Sacrifício vivo. O sacrifício de louvor é o que eu já vi aqui agora. É nesse texto de Hebreus. Eu vou explicar o que é sacrifício de louvor. Vou explicar esse texto aqui agora. Cadê aqui? Vamos lá. Olha ali, Hebreus 13, 15 e 16. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Aqui já tem mais algumas cores que é o sacrifício espiritual, certo? Então vamos lá. Primeiro tem o que o João mencionou aí, que é o sacrifício de louvor. O que é um sacrifício de louvor? É quando você faz um solo na igreja, quando tem fogo do céu descendo, quando as pessoas começam a rodopiar. Isso é um sacrifício de louvor, é isso? Não é um sacrifício de louvor. Se bem que tem alguns solos que são bem sacrificantes mesmo, pra gente, né? A gente faz o sacrifício, né? Aqui sacrifício de louvor é o que a gente chama de um genitivo epesegético. O que é um genitivo epesegético? É quando uma palavra explica a outra, certo? Então, olha só. Ofereçamos sacrifício de louvor. Ou a gente poderia ler assim. O sacrifício que é o louvor. A gente poderia ler assim. Então, o que é o sacrifício aqui? É o louvor. O que é louvor? O que são essas ofertas aqui que é o louvor? É aquilo que nós falamos. Não só aquilo que nós cantamos, quando nós louvamos a Deus coletivamente, nós estamos oferecendo a Deus louvor. Isso tá dentro disso. Tá? Mas o que mais é louvor? Sim, os Salmos é um livro da música de Israel. Então é um livro voltado para o louvor que o povo deveria usar para louvar. Então isso diz respeito ao que nós entoamos a Deus. Mas não só isso. Se tivermos suprimento e mesmo assim louvadas. Não. Então, eu acho, João, que aí entra aquilo que nós falamos do custo. O sacrifício tem um custo, geralmente. Então, o sacrifício de louvor é você louvar a Deus, mesmo que aquilo te custe. Então, louvar na Bíblia não é só cantar. A gente pensa que louvor na Bíblia é só cantar. Mas vocês lembram, por exemplo, de Jó? Quando Jó perdeu tudo, o que ele fez? Ele adorou, ele louvou. Ele falou em Jó 1:21, né? Eu trouxe aqui o texto para a gente ler. No saí do ventre da minha mãe, no voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso custou para Jó? Foi custoso para Jó louvar a Deus, bendizer a Deus, falar das virtudes de Deus, enquanto ele tinha perdido tudo? Sim. Sacrifício de louvor. Então não é só cantar. Não é só cantar. Louvor é nós falarmos sobre quem Deus é. Não precisa ser só com música. Eu posso falar isso sem acompanhamento musical. Sem uma linguagem poética. Eu posso falar das virtudes de Deus, de quem Deus é, dos atributos de Deus. E por ser um sacrifício de louvor, parece que tem essa ideia embutida de custo. Para os crentes aqui da Carta aos Hebreus, os irmãos já estudaram Hebreus com o pastor Marcos, devem se lembrar, eles estavam numa perseguição mais pesada do que os leitores de Pedro. Então, para eles, ser crente tinha um custo. E louvar a Deus em meio à perseguição, custava. É difícil. Olha só o que diz Oséias 14. Dá uma olhadinha aí. Vamos nos aprofundar nessa ideia de louvor como aquilo que nós falamos, tá bom? Não só aquilo que nós cantamos. Olha só aí como Oséias 14, 1 e 2 apresenta isso para nós. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei, perdoa a tua iniquidade, aceita o que é bom, e em vez de ouvidos, os sacrifícios dos nossos lábios. O que é o sacrifício dos nossos lábios? É aquilo que é falado. No caso aqui, o que é para ser falado? Pedir perdão. Pedir perdão. Aqui, ó. Dizei-lhe, perdoa a iniquidade. Olha ali o comecinho do 2. Tende convosco palavras de arrependimento. Então,
esse louvor dirigido a Deus, Senhor, o Senhor é um Deus perdoador, perdoa-nos, nós estamos arrependidos, nós estamos quebrantados, o Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso. Isso é algo que nós enunciamos e é uma expressão de louvor a Deus. Então volta lá para Hebreus, Eva, por favor. Então o sacrifício de louvor tem essa ideia aí daquilo que nós falamos sobre quem Deus é, sobre o que Deus faz. E tem a ideia de um custo embutido. Tem esse pano de fundo aí do sacrifício, né? E de fato, por vezes as palavras são custosas. Essas palavras de louvor são custosas lá no final. É perseguição, prisão, perda de bens, como era no caso dos hebreus, ou por circunstâncias que nós passamos, como no caso de Jó. Louvar a Deus é difícil nessas circunstâncias. Por isso que é um sacrifício de louvor. Diga, Cláudio. Quando não sentimos. Mesmo quando não sentimos. Então, Deus aceita esse louvor. Mesmo quando você internamente. Eu não sei. Seja diferente. Mas nós nos sujeitamos. O ato de louvar não é assim. Senhor, eu não quero te louvar. Não quero. Mas eu vou te louvar. Não é assim. Aí é só da boca para fora. Mas é assim, Senhor, eu não entendo. Mas eu me submeto à sua vontade. Senhor, eu não sei, eu não consigo encaixar as peças desse quebra-cabeça, mas eu sei que o Senhor é sábio, eu sei que o Senhor é justo, eu sei que o Senhor é bom. Não é uma postura birrenta que vai lá e fala como se Deus estivesse forçando os lábios para falar. Não é isso. É uma postura de alguém que não precisa entender, mas se submete. E sabe, experimenta o custo disso, mas vai lá e louva a Deus pela sabedoria, pela justiça, pela bondade. Isso é um sacrifício espiritual. Pastor Nicolas, você então louvou o Senhor. Sim, Louvou lá dos... Ele falou que ela tá lá embriagada, ela tá achando que só os sacos, né? Ele mesmo produtor embriagado. Ela tá adorando ao Senhor mesmo, não falando. Sim. Vários personagens bíblicos são aprendizados louvando ao Senhor, né? Vários personagens bíblicos. Isso é sacrifício de louvor. Josué. Eu acho que esse texto falou de quatro Moisés, porque independente da dificuldade, eu acho que é algo que exprime algum valor com todo o valor que você pode atribuir aquele ato. Então, se Abel seria atribuiu algum valor, ou todo valor que pode excluir aquela atitude, né, cairia por existe. Então, Abel, de fato, ele louvou. E a gente falaria que a criança igreja que o senhor falou, Vitor e Paulo. O que é louvor? Elogiar Deus, que por conhecidos. A gente não vai elogiar alguém, por exemplo, fazendo uma coisa que queria dizer, ou até uma coisa boa para a gente não chegar valoroso. Sim. Exatamente. Então, sacrifício de louvor tem essa ideia aí. Isso é sacrifício espiritual. Certo? Mas no versículo 16 tem outros dois sacrifícios aí. Quais são? A prática do bem, que é fazer o bem. O que é fazer o bem? Fazer aquilo que é certo, fazer aquilo que é proveitoso para os outros, se preocupar com o bem-estar dos outros. É uma palavra geral. Fazer o bem, certo? A prática do bem. A sequência, quando fala de mútua cooperação, a ideia ali tem a ver com comunhão. Então parece que fazer o bem cooperando com os irmãos. Fazendo bem aos irmãos em comunhão. É isso, porque lembra, os autores de Hebreus, os leitores de Hebreus, eles estavam ameaçados pela apostasia, de pular fora da igreja. Então o autor de Hebreus fala, não, vocês têm que ficar juntos. Vocês têm que apresentar um sacrifício a Deus em adoração. Que sacrifício é esse? Vocês fazerem o bem aos irmãos cooperando, em comunhão, não pulando fora, estando juntos. Então a nossa comunhão, quando nós nos ajudamos, quando nós nos amparamos, quando nós nos apoiamos, isso é um sacrifício a Deus. Isso é só aquilo que sou agradável a Deus. Deus te fala ali, pois com tais sacrifícios, Deus se compraz. Quando eu apoio meu irmão, quando eu encorajo meu irmão, quando eu ajudo meu irmão de algum modo, isso é como se eu estivesse colocando isso no altar de Deus e essa oferta agrada a Deus. Isso é um sacrifício espiritual. É tal isso, tá? Isso mostra confirma aquela ideia. Toda a nossa vida está no altar. Tudo que nós fazemos. Tudo. Tá? Mais um texto. Filipenses 4:18. Aqui, sacrifício espiritual tem a ver com amparo financeiro, apoio financeiro.
Olha só. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido. Desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo via aquilo que chegou até ele, aquele apoio, aqueles recursos, por meio de Epafrodito, ele via aquilo como uma oferta, como um sacrifício a Deus. E era algo que Deus se agradava. Era algo que Deus aprovava. Isso era um sacrifício espiritual também. Não tinha nenhum animal morto lá, mas era o sacrifício espiritual, que parece que Pedro está falando aqui. Então vejam a partir desses versículos aí, Romanos 12, Hebreus 13, Filipenses 4, que sacrifício espiritual tem uma abrangência considerável. Envolve tudo que nós fazemos, tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós fazemos para com os nossos irmãos, o modo como nós entregamos os nossos recursos, tudo é um sacrifício espiritual. Agora, com isso em mente, volta lá para 1 Pedro. 1 Pedro 2. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, isto é, um templo, para ser de sacerdócio santo, todos nós servimos a Deus, a fim de oferecer-lhes sacrifícios espirituais. O que são os sacrifícios espirituais? Tudo isso que a gente falou, toda a nossa vida. Tá? É o Espírito Santo que faz isso em nós, que nos impulsiona, que atua em nós para fazermos isso. Para que a gente dê essas ofertas a Deus, para que a gente coloque a nossa vida no altar de Deus. Agora, essas ofertas, olha só, esses sacrifícios espirituais, Pedro continua, eles devem ser, ou eles são, agradáveis a Deus. Então eu pergunto para vocês, alguém pode oferecer sacrifícios que não são agradáveis a Deus? Sim. Vocês lembram no Antigo Testamento algum episódio em que alguém ofereceu algo a Deus que aquilo não foi aceito por Deus? Sim. Nadab e Abiú é tudo isso. Quando eles ofereceram fogo estranho. A gente não sabe exatamente o que é aquele fogo estranho lá em Levítico 10, né? A gente não sabe se eles usaram algum tipo de chama que não era da onde eles deveriam buscar o fogo. Talvez eles estivessem até bêbados. E tiveram a ideia, não sei, vamos oferecer um fogo aqui, legal, vamos lá, vai lá, Nadab, boa, Abiú, vamos lá, te considero bastante, você é meu irmão, vamos lá, e ofereceram lá, e Deus não se agradou disso, falou, negativo, desse jeito eu não aceito a adoração, pode ser isso também. A gente não sabe exatamente o que é, mas Deus ficou tão bravo que fulminou aquilo. Então, pode acontecer de uma pessoa oferecer sacrifícios a Deus e não ser do agrado dele. Deus não se agradar daquilo. O que é importante para nós como crentes, quando nós pensamos nas nossas ofertas a Deus, para elas serem agradáveis a Ele? O que eu tenho que me preocupar? Se tudo da minha vida é uma oferta, como que eu vou me preocupar em agradar a Ele, com as ofertas que eu entrego a Ele? Pastor, o salmista Davi diz que o coração contrito e quebrantado, Deus não rejeitará. Então, a primeira coisa é uma disposição interior. Eu preciso ter uma disposição interior correta. Caso contrário, é só da boca para fora. A nossa motivação. Eu preciso ter uma motivação correta. Eu preciso cultivar uma motivação correta. Certo? Para que isso seja agradável a Deus. Senão, isso não é agradável a Deus. Tanto que várias vezes Deus falou, olha, vocês me honram com isso daí, mas o coração de vocês está longe de mim. Vocês me honram com os lábios, mas o coração de vocês está longe. Eu não quero o sacrifício de vocês. Na verdade, eu tenho nojo do sacrifício de vocês. E o coração deles estava longe. Então, um fator primordial, essencial, é a nossa disposição. Mas o que mais? Tem que estar de colher com o Master Device. Diga, Com Master Device. É geral, né? Mas aqui o que a Verônica disse, eu acho que tem que estar na nossa mente. Tem que ser algo de acordo, tem que ser algo oferecido nos parâmetros de Deus. No Antigo Testamento, quando ofereciam algo que não estava no parâmetro de Deus, Deus não se agradava daquilo. Deus mudou a forma dos sacrifícios, mas o caráter dele não mudou. Ele continua esperando que nós ofereçamos as coisas nos parâmetros dele. Só que agora é toda a nossa vida, não é mais só o animalzinho e o rito em si que é nos parâmetros dele. Agora toda a nossa vida nos parâmetros dele. De modo que seja agradável a ele. Tudo tem que ser agradável a ele. O crente não pode mentir,
ele tem que falar a verdade. O crente não pode roubar, ele tem que trabalhar. O crente não pode fofocar, ele tem que edificar os irmãos. Tudo nos parâmetros dele, porque tudo é oferta. De mim. Aquele culto irreverente, tipo de despertar a ira de Deus. É só a gente lembrar que Paulo falou que a igreja de Corinto era uma bagunça. E tudo tinha que ser feito com ordem e decência, porque Deus não se agradava do modo como aqueles crentes estavam vivendo. Eles estavam desprezando os irmãos, eles estavam banalizando os dons espirituais. Aquilo não era agradável a Deus. Eles se reuniam para a ira de Deus. Não para louvar a Deus. Não para engrandecer a Deus. E Deus estava trazendo juízo. Deus não se agradava daquela reunião. Sobre uma coisa que eu não posso agradar, você vai comer hoje em dia a oferta de barganha. Oferta de barganha, com certeza. Quando a pessoa, Você vai ver. quando a pessoa faz dízimo de barganha, né? A pessoa faz uma negociação com Deus, né? Ó, se o senhor me der aquilo, então eu vou na igreja todo domingo, tá? O senhor vai me ver lá o tempo todo. O senhor quer me ver na igreja? Então, me dá aquilo que eu estou pedindo, né? Me dá aquela mulher, me dá aquele marido, me dá aquele trabalho, me dá aquele carro, me dá aquela condição. Isso daí não é algo que agrada a Deus. Dá o chouriço para se perguntar. Ah? Dá o chouriço para se perguntar. Viga não, calma aqui da pia. Às vezes, Nico, até um social jejum. Isso. O jejum é a cartada final. Senhor, eu quero aquilo, vou jejuar, irmão. Aí não tem como. Deus fala, não, agora foi o super trunfo. Os mais jovens não sabem o que é super trunfo, né? Só os incas, os astecas e os maias sabem que é o super trunfo, né? E o pior dessa barganha é porque é um engano religioso, porque você quer forçar a Deus te dar alguma coisa que não vai ser boa pra você, e daí ele te dá, você se prende a uma promessa, você deixa de cortar cabelo, você só passa a usar saia no frio, você tá só usando saia, você, mulher, para de se arrumar, para de passar uma maquiagem, tá com uma olheira enorme, você não se arruma, e coloca a pessoa numa prisão que... E a pessoa pensa que Deus está provando, se agradando daquilo. Quando na verdade Deus não está aprovando nada daquilo. Deus não está aprovando aquilo. Deus não gosta daquilo. Aquilo não é um aroma agradável a Deus. Aquilo fede para Deus. Aquilo não agrada o olfato de Deus. Aquilo não sobe as suas narinas como uma oferta aprovada. Não, eu não quero isso. Então envolve uma disposição interior, mas envolve também os parâmetros exteriores também. Agora olha só como o texto continua. Agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Além da questão interior e além da questão dos parâmetros, as minhas ofertas elas têm que ter um mediador específico. Quem? Para que esses sacrifícios sejam aceitáveis, é imprescindível que Jesus seja o sumo sacerdote da pessoa. Porque senão, por melhor que seja a ação que eu fizer, Deus vai aceitar aquilo? Não. O que Isaías diz em Isaías 64:6? Abre aí, por favor, Eva. Isaías 64:6. Olha só a linguagem forte que Isaías usa. É um texto conhecido dos irmãos. Isaías 64:6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trato de imundícia. O que é um trato da imundícia? Panos de menstruação. Isso tem algum valor? Isso causa alguma admiração? Pelo contrário, causa o quê? Nojo. A sua melhor ação, se não tiver Jesus como mediador, como sumo sacerdote, se essa oferta não tiver Jesus como sumo sacerdote, essa oferta é como um pano sujo que não tem valor nenhum, que causa nojo em Deus. As pessoas pensam que por serem boazinhas, por terem um bom comportamento, elas vão agradar a Deus, elas vão ir para o céu no futuro e tudo mais. Aqui, ó. Negativo. A pessoa pode ser um anjo na terra. As boas ações dela, se não tiverem Jesus como sumo sacerdote, Jesus como mediador, não vão valer de absolutamente nada. Então a nossa vida, que é uma oferta colocada no altar de Deus, precisa ter um mediador, um sumo sacerdote. Quem é? Jesus.
Então olha só toda a figura que Pedro está construindo aqui, toda a imagem que ele está construindo. Nós somos um templo, nós somos as pedrinhas desse templo, nós somos sacerdotes desse templo, estamos oficiando ali, estamos trazendo ofertas ali. Nós estamos oferecendo sacrifícios espirituais, que nós já vimos pelos outros textos, que envolve toda a nossa vida, tem que fazer, falamos, pensamos tudo, e isso tudo tem um sumo sacerdote. Quem é esse sumo sacerdote? Jesus. Agradável, para que a nossa oferta seja agradável a Deus, ela tem que ser por intermédio de Jesus Cristo. Principalmente porque ele foi o único cordeiro lá. Exatamente. E como Hebreus fala agora, ele é o nosso sumo sacerdote. Quem que intercede por nós para sempre? É ele. Ele é o nosso sumo sacerdote. E isso, para os crentes lá de 1 Pedro, esse ensino todo, o que isso causaria neles? Essa figura toda, todo esse quadro que Pedro pintou, o que isso causaria naqueles crentes? Dado o que eles estavam experimentando. Ânimo, por que ânimo, Márcio? As palavras que eu estou recebendo, com eles se enchem desse vigor. E por que eles se sentiram revigorados? Porque eles estavam sendo perseguidos. Né? Sendo perseguidos, zombados, humilhados. E isso daqui coloca eles onde? Lá embaixo ou lá em cima? Exatamente. Olha como vocês são privilegiados. Vocês fazem parte, vocês são pedrinhas de um templo, onde o Espírito Santo habita. Vocês são separados para servir a Deus. Vocês oferecem sacrifícios espirituais a Deus. O Espírito Santo move vocês a isso. E vocês fazem isso por intermédio de um sumo sacerdote que é Jesus Cristo. Precisa de mais alguma coisa para viver? Então, diante das zombarias, das humilhações, isso deveria colocar os crentes, dar aos crentes ânimo, vigor, colocar eles em outra disposição. Não mais ficar aquilo, poxa, quanto difícil, será que vale a pena? Não falar, nossa, que privilégio, muito privilégio muito grande. E agora olha aí o versículo 6, só para a gente matar os 5, 6. Olha só. Pois isto está na Escritura. E agora vai ver uma citação. Lembra que Pedro faz várias citações, né? Pois isto está na Escritura. Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Pedro voltou a falar do que aqui? Jesus. Pedro voltou a falar de Jesus. E qual a figura que ele voltou a remeter? Da pedra, da construção civil, aquela pedra de servir de fundamento, né? Então ali, lá no versículo 4, ele falou dessa pedra. Aí no versículo 5 ele nos associa a essa construção. E no versículo 6 ele volta a falar desse fundamento de novo. Essa pedra de novo aí, certo? E a citação aqui que Pedro faz é de Isaías 28. Olha só como Pedro vai citando. Ele vai citando vários textos. Aqui é Isaías 28. Dá uma olhadinha por favor aí, Isaías 28, 16. Olha aí, Isaías 28, 16. A citação é daqui, que Pedro está puxando daqui. A citação não é igualzinha, mas lembra, naqueles dias não tinha BMT. Tá bom? Naqueles dias não tinha lá recuo, aspas, nota de rodapé, não era assim que funcionava. Então os autores bíblicos, eles faziam citação muitas vezes, não só da cabeça deles, mas do que eles queriam enfatizar e do texto e tudo mais. O nosso padrão de citação é diferente dos autores bíblicos. Então ele está puxando aqui, sem dúvida, de Isaías 28. E olha o que diz ali. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer, não foge. Pedro está puxando daqui. Ele muda ali algumas palavrinhas para atender ao que ele está querendo dizer. E ele lembra desse texto porque... Eva, põe aí versículos 14 e 15. Mas eu vou ler aqui na NVT, porque aqui na ARA não está tão claro o que está acontecendo. Na NVT ficou um pouco mais claro, na versão transformadora ficou um pouco mais claro. Porque o que estava acontecendo aqui? Esse texto de Isaías 28 é um juízo contra os líderes maus de Israel. Porque esses líderes maus,
eles se apoiaram e apoiaram o povo numa base instável de segurança. Eles, diante do mal, eles queriam se sentir seguros. Então eles se apoiaram e consequentemente apoiaram o povo num acordo com outra nação. E eles falaram, já que a gente fez acordo com outra nação, então mal nenhum não vai acontecer com a gente. Eles iam fazer isso, eles, né? Achavam que a segurança deles vinha das alianças deles. E aqui parece que esse é o caso. E em Isaías 28, 14 e 15, a gente vê essa falsa segurança que eles tinham. Olha só, eu vou ler aqui na NBT, os irmãos podem comparar ali, mas na NBT ficou bem claro, olha só. Portanto, ouçam esta mensagem do Senhor, vocês, governantes zombadores em Jerusalém. Dizem, aí vem o que eles falavam, fizemos um acordo para enganar a morte, uma negociação para evitar a sepultura. A destruição que se aproxima jamais nos tocará, pois construímos um forte refúgio feito de mentiras e engano. E aí vem o versículo 16. Pois assim diz o Senhor, vejam, ponho em Sião uma pedra angular, uma pedra firme e testada. É uma pedra angular preciosa, sobre a qual se pode construir com segurança. Quem crer jamais será abalado. Então o que Isaías está falando? Olha, vocês estão apoiando a segurança de vocês em algo instável. Mas Deus está falando, não é essa segurança. Eu vou pôr em Sião uma pedra fundamental ali. Uma pedra sólida, perfeita, cortadinha certinho, robusta. Ela sim é uma construção sólida, que não vai cair. E aí, Pedro, que está falando de construção civil, lembrou desse texto. Lembrou desse contexto aí. Lembrou desse versículo que é Isaías 28, 16. E aí, ele diz, por que ele pegou essa citação, né? Olha só. Primeiro vem a questão da construção civil, mas olha o finalzinho ali. No meio, fala de novo da pedra escolhida, que é uma referência ao Messias. Tanto Paulo como Pedro concordam com isso. Mas olha o finalzinho. Quem nela crê não será de modo algum. Em que é ser envergonhado? O que é ser envergonhado? É você ser desapontado. É você colocar a sua esperança sobre alguma coisa e aquilo falhar. Você apoia a sua vida sobre aquilo. E na hora do vamos ver, você se frustra. Isso aqui é ser envergonhado. Então, lá no caso de Israel, eles estavam colocando a esperança deles em outras coisas que não eram seguras. Deus falou, negativo, isso daí não é seguro, isso aí não é robusto, isso aí não dá solidez para vocês. Eu vou colocar uma pedra segura, robusta, o fundamento sólido ali. Pedro puxa essa imagem e fala, vocês têm que se apoiar nessa pedra que é Jesus. Porque quando você se apoia nessa pedra que é Jesus, você não será frustrado, você não será desapontado, você não vai experimentar o constrangimento, o julgamento. Poxa, eu pensava que era uma coisa e agora eu descobri que é outra e não é o suficiente, não dá, olha. Você não vai ter essa experiência ruim, porque você creu, você apoiou-se, você colocou a sua vida, construiu a sua vida sobre essa rocha. Ela firme, ela não vai te desapontar, ela não vai te frustrar. Então isso daqui diz respeito à segurança dos crentes. Porque quando, naturalmente, todos nós temos a tentação de colocar a nossa esperança em outras coisas. E quando nós somos zombados, ridicularizados, perseguidos, a gente tem a tentação de colocar a esperança em outras coisas também. Pedro fala, não cedam da posição que vocês estão. Não cedam da rocha, não cedam da pedra. Fiquem nesse fundamento aí, porque só esse fundamento é sólido. As outras coisas não são sólidas. Lembra da história dos 3 porquinhos? Os 3 porquinhos? Quais são as 3 casinhas? São 3 casinhas, né? 3, 4? Gente, eu não ouvi história infantil, eu não sei quantas casinhas são. São 3 casinhas, né? 3 porquinhos, 3 casinhas, né? Aí vem o lobo mau e sopra, né? Aí a de palha não fica de pé.
A de madeira também não fica de pé. Aí vem a de tijolo. A de tijolo fica de pé. Pastor Nicolas, Diga bem. Mateus 7, 24 vai ser isso, né? 25, 26, e vai ser 2 fundamentos. Isso. E ali a ideia do fundamento, quando fala ali das adversidades da vida e tudo mais, quando fala das tempestades, não são as adversidades da vida. A tempestade em Mateus 7 é o juízo do próprio Deus. Se você constrói a sua casinha, se você constrói a sua morada em cima da areia, quando vier o juízo de Deus, aquilo não vai ficar de pé. Agora, se você constrói sobre a rocha, aquilo está firme, sólido. Aquilo aí vai vir a tempestade e o negócio vai continuar ali. Não vai cair de jeito nenhum. Os leitores de Pedro que são desafiados a isso. Olha, não tirem o alicerce de vocês dessa pedra fundamental. Não se apoiem em outras coisas. Não saiam dessa rocha, desse fundamento, dessa pedra perfeita, essa pedra angular, eleita e preciosa, insubstituível, uma pedra feita na medida certinha, que serve de fundamento. Coloquem a vida espiritual de vocês sobre essa pedra e fiquem nela firmes ali. Porque se vocês crerem nela, ou seja, se vocês crerem em Cristo, vocês não serão envergonhados, frustrados, desapontados. Decepcionados. Firmes na conversa. Aqui é firme na bocha, né? Que é Jesus que tem promessa. Né? Então, é interessante porque aqui Pedro mostra para nós que essa pedra, ela nos dá segurança. É uma pedra que faz com que a casa toda fique de pé. Não é como a casa dos 2 porquinhos, né? Não é uma casa frágil, né? Não é uma casa que vai cair com o juízo, não. É uma casa firme ali, de tijolinho. E nós somos esses tijolinhos na casa ali, que Deus está usando, que tem um sacerdote, que tem as ofertas, e está seguro. A gente pode se apoiar nisso. Nós não precisamos temer a zombaria, a ridicularização. Nós não devemos ceder por causa disso. A gente tem que se manter firme nessa pedra aqui. Se você crê em Cristo como Salvador, você está sobre uma pedra e você não vai ser de modo algum envergonhado. Firme. Então se mantenham firmes nisso. Esse é o fundamento. As pessoas tendem a colocar outros fundamentos na vida delas. E elas vão ser envergonhadas? Bom. Elas vão ser frustradas? Bom. O crente não. Então isso daqui dava ou não um up nos crentes? Eu tô aqui passando por esse perrengue, estão me perseguindo, estão zombando de mim, não me chamam pro churrasco da família, me excluíram do grupo de WhatsApp, estão aqui, estão fazendo um inferno na minha vida. Vale a pena ser crente? Vale, por causa disso, de todos esses privilégios, inclusive o privilégio da segurança. Eu faço parte de uma construção que não cai. Eu faço parte de uma construção que não acaba. Eu faço parte de uma construção que não tem terremoto que derrube. Eu faço parte de uma construção sólida, testada, perfeita, com fundamento que o próprio Deus colocou ali. E não que os homens colocaram. Não que eu coloquei. O próprio Deus colocou. Então esse seria o efeito disso nos leitores de Pedro. Pastor. Sim. Vai. Tem o Grancy Schachter, ele tem um livro chamado A Verdade e Paridade. No último capítulo, eu acho que é isso sobre esse texto. Porque ele fala que nós somos pedras, recebemos a Bíblia, eu não lembro o termo, né? Dar camassa ser o Espírito Santo, por isso espiritual. E essa questão da pedra, mudando um pouco o foco, até hoje é assim a construção, né? Quando se faz uma construção, eles brocam, né? Até entra como construir o calibre contra a rocha aí. Exatamente. E aí a coisa fica estável, fica sólida, fica de pé, né? Caso contrário, já viram casa que é construída em terreno onde não tem onde eles não encontram esse solo rochoso, né? A casa com o tempo vai rachando, né? Tombando, né? É igual quando você dá em Santos, não é? Lá tem os prédios de Santos, não é? Que você olha assim no beira-mar, é tudo torto, não é? É tudo torto, pro lado, pro outro, tal, porque não furaram, então deveriam ir. Tá? Perigo, é bem perigoso. Muito bem, gente. Então por hoje é isso. Nós vamos deixar os versículos 7 e 8 para a próxima ocasião, porque Pedro vai continuar falando dessa construção civil, olha só.
Para vós outros, portanto, os que credes é a preciosidade, mas para os descrentes a pedra dos construtores edificaram. Essa veio a ser a pedra principal, angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, seriam desobedientes, para que também foram postos. Aí a gente vai ver que essa pedra, que é o fundamento, ela tem nos crentes esse efeito de segurança. Mas qual que é o efeito dessa pedra para os incrédulos? Juízo, tropeço. Aí a gente vai ver olha como Pedro vai explorando essa figura. Pedro já está aqui vão ser 4 versículos falando só dessa figura aí. Só da pedra, pedra. Mostrando o privilégio dos crentes, mas agora como essa pedra representa juízo para os incrédulos também. Isso a gente vai ver numa outra ocasião, tá bom? Vamos orar? E aí nós encerramos tudo hoje. Santo Deus, nós agradecemos pela sua palavra. Obrigado porque nós estamos sendo construídos pelo Senhor, tijolo por tijolo, sobre um forte fundamento, sobre essa pedra viva que é Cristo, e não sobre as mentiras do mundo, não sobre outras ideologias, outras filosofias, mas sobre uma pedra que o Senhor mesmo elegeu. Uma pedra que o Senhor mesmo avaliou como perfeita, preciosa. E nós apoiamos toda a nossa vida nisso. E agora, fazendo parte deste edifício, desse templo que o Senhor tem construído, nós somos sacerdotes que ofertam ao Senhor toda a nossa vida. Nós somos sacerdotes que colocam no seu altar tudo que fazemos, pensamos, falamos, tudo, absolutamente tudo, como uma oferta espiritual, um sacrifício espiritual ao Senhor. Obrigado que nós temos segurança, obrigado que nós temos privilégios, obrigado que nós temos acesso ao Senhor, obrigado que nós podemos servi-lo, obrigado por tudo isso, e que diante da zombaria, diante da perseguição, diante da pressão do mundo, nós não cedamos, nós não queiramos negociar de algum modo a nossa fé por medo, por interesse, mas que nós nos preocupemos em agradar ao Senhor, adorar ao Senhor, fazendo parte dessa maravilhosa construção que o Senhor tem edificado, aí que nós experimentamos todos os benefícios disso. Leve-nos agora, por favor, em segurança para casa, dá-nos uma noite tranquila, um resto de semana, debaixo da sua proteção e provisão também. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém.